Hein, chefe? Você falou que é uma palhaçada aí o movimento, mas o que você acha aí? Você acha uma palhaçada? No hospital e não fui atendido. Você já fez alguma manifestação a respeito? Fala aí, galera do canal, você é de esquerda e não sabe, meu nome é Leonel Querino. Hoje é dia 26 de julho, dia importante da luta dos cubanos contra a subserviência aos Estados Unidos, tá? Então, manifestantes aqui, trabalhadores internacionalistas estão aqui na porta da Embaixada Americana no Rio de Janeiro para protestar contra os embargos econômicos dos Estados Unidos à ilha de Cuba. Muita gente não sabe, mas Cuba é sim um país pobre, muito por conta da asfixia econômica que os Estados Unidos impõem para prejudicar o projeto de sociedade que existe em Cuba. Muita gente não sabe, 90% das pessoas que falam, criticam Cuba, não conhecem a história de Cuba, não conhecem a Constituição cubana. E eu vou tentar fazer isso, eu vou tentar ir ali pro outro lado da rua, onde pessoas que não estão no ato, eu quero saber o que elas pensam sobre Cuba e se elas conhecem alguma coisa sobre Cuba, beleza? Vamos lá. Não, eu só tô perguntando, eu respeito sua opinião, amigo, só queria entender realmente. Pode me responder? Não, porque eu não autorizo botar minha imagem na... mas eu fiz a pergunta, você expressou sua opinião, não foi? Sim. Não, você falou que é uma palhaçada, não foi? Eu acho uma palhaçada. Acho que é uma palhaçada. O que você acha sobre Cuba? Oi? O que você pensa sobre Cuba? Eu não tenho nada a ver com Cuba, eu tenho a ver com o Brasil, cara. Tá gente morrendo no hospital, não tem nada a ver com Cuba. Beleza. E você já foi a algum protesto para saber o que acontece nos hospitais? Já foi a algum protesto para protestar contra o governo municipal? Eu leio muito. Mas ler é protestar? É uma forma de me expressar, como você se expressa no YouTube, eu também me expresso também nas minhas redes sociais. Isso também é uma forma também de protestar, não é? Eu não preciso estar presente, parando o trânsito, eu não preciso estar presente. Mas não tem ninguém parando o trânsito ali, o sinal está fechado. O sinal está fechado, quando abre ele sai, ninguém está parando. Beleza, eu não sou obrigado a escutar uma poluição sonora de uma coisa que eu não sou obrigado a escutar ali, da mesma forma que você está protestando ali, eu não sou obrigado a escutar. Mas você não está falando isso só porque você não concorda? Não, por isso. Você acabou de falar que a gente deveria protestar nas portas dos hospitais. Se você estivesse lá na porta do hospital, não seria também uma poluição defendendo o povo que está morrendo, aí eu concordo com você. E você acha que o protesto não tem nada a ver com pessoas morrendo? Fora do Brasil, né? Fora do Brasil. Você acha que a guerra comercial fora do Brasil não tem nada a ver com o que acontece no Brasil? Pois é, galera, o ato acabou, a noite chegou, a galera já foi embora ali da frente do consulado americano. E o taxista bolsominion, leitor de WhatsApp, não soube responder as minhas perguntas. Mas antes de eu tomar meu ônibus, galera, antes de eu pegar meu metrô, eu queria trocar ideia com vocês. Porque pode ter gente que vai pensar que eu sou um apoiador incondicional do sistema cubano. Só galera, eu adoro Cuba, já fui em Cuba, então posso falar a respeito, tenho cacife para falar a respeito, estudei muito sobre Cuba e tem algumas coisas que eu sei sobre Cuba que muita gente não sabe. E muita gente que fala sobre Cuba, que tem o senso comum de que Cuba é uma ditadura e por aí vai, não sabe. Por exemplo, a Constituição cubana, galera, sem exagero nenhum, é uma das constituições mais democráticas do mundo, tá? Enquanto aqui no Brasil a gente tem 3 poderes e as crises institucionais, lá em Cuba eles têm apenas um poder, o poder popular. As pessoas votam diretamente nos seus legisladores e a Assembleia do Poder Popular, a Assembleia Soberana, ela elege e destitui presidente, ou seja, o presidente ele fica subjugado à Assembleia do Poder Popular a qualquer momento, não tem essa de mandato de 4 anos, essas coisas. Então assim, mas o Fidel Castro ficou 50 anos no poder e por aí vai. Galera, o Fidel Castro tinha muito apoio popular e enfrentou várias crises, passou por
por várias crises, e isso deu para ele a condição de continuar no poder, a Assembleia continuou reelegendo ele e por aí vai. Apesar que nos últimos anos já tivemos 3 presidentes eleitos em Cuba, não sei se vocês sabem, Raul Castro saiu, entrou agora o novo presidente de Cuba, mas a questão é a seguinte, galera, outras informações que você provavelmente sabe e realmente é verdade. Por exemplo, lá em Cuba houve sim históricos de perseguição política e isso não é legal, isso eu condeno, por exemplo. Houve em Cuba, por exemplo, uma centralização, de fato ocorreu uma centralização no governo por conta da família Castro e por aí vai. Houve em Cuba, por exemplo, muito por conta da Igreja Católica, uma pressão para bloquear, por exemplo, para proibir casamento dos LGBTs, casamento de gays. Até hoje em dia eles ainda sofrem com essa discussão, eles ainda têm essa discussão meio ultrapassada na sociedade deles. Apesar que no Brasil essa discussão também é mais ultrapassada ainda. Então, mas Leonel, por que mesmo assim você apoia Cuba, você adora Cuba e por aí vai? Galera, primeiramente a gente precisa se perguntar, antes da gente criticar uma suposta democracia, a democracia fragilizada de Cuba, a nossa democracia por acaso funciona? Galera, 90% do nosso Congresso é empresário. É formado por empresários. E 90% da população é formada por trabalhadores, proletários. Isso é democracia, gente? Não é democracia o que nós temos aqui. Então não adianta a gente ficar criticando. E aí quais os aspectos que a gente vê, que a gente leva em consideração na hora de avaliar uma nação, na hora de avaliar um projeto de sociedade ao qual aquela nação está desenvolvendo? Na minha opinião, os aspectos sociais. E Cuba dá banho no Brasil, dá banho na maioria dos países da América Latina. Cuba tem os melhores índices de educação, de segurança. O IDH de Cuba é o segundo melhor da América Latina. Educação, gente, nem se fala, praticamente não existe analfabeto em Cuba. Não existe gente, por exemplo, passando fome em Cuba. Isso é verdade, eu estive lá, não tem pedintes. Olha que eu estou na praça aqui, tem uns 2 ou 3 pedintes, já pararam aqui para me perguntar, para me pedir dinheiro. Isso não tem em Cuba, é muito raro, na verdade. Não é que não tem, mas muito raro. Eu passei 4, 5 dias lá em Havana. Acho que uma pessoa, em algum momento, veio me pedir dinheiro. Porque as pessoas dizem, mas Cuba é um país pobre. É um país pobre do ponto de vista capitalista? É um país pobre, sim. Mas sabe por que Cuba é pobre? Por conta dos embargos econômicos dos Estados Unidos, gente. É essa informação que essa grande mídia aqui brasileira, aqui o WhatsApp não vai te mostrar. Sabe o que são os embargos dos americanos, a ilha de Cuba? Os Estados Unidos simplesmente diz que não vai comprar produto de ninguém que comercialize qualquer produto com Cuba. E pelos Estados Unidos ser um país gigantesco, uma grande massa consumidora, os países ficam com medo de sofrer represálias dos Estados Unidos e aí não negociam, não comercializam com Cuba. E é por isso que Cuba sofre muito com esses embargos e é sim um país pobre. Mas vejam bem, se Cuba pobre tem os melhores índices de educação, saúde e segurança da América Latina, imagina se não tivesse esses embargos. É disso que a gente está falando, gente. E é por isso que eu apoio Cuba. Cuba tem problemas com a sua democracia? Tem. Mas só quem pode resolver esses problemas de Cuba é a própria população de Cuba. Não cabe a gente ficar julgando. Agora, eu não tenho dúvida que Cuba está muito mais próximo de uma sociedade ideal do que os brasileiros, do que o Brasil, por exemplo. Essa é a realidade. Quando alguém fala, vai para Cuba, quem dera. Eu queria ir lá no consulado, lá se me der o visto, e se eu pudesse lá ter uma oportunidade, quem sabe eu não iria para Cuba, porque eu amo aqui onde eu vivo, eu gosto, mas eu não teria problema nenhum de viver lá. Lá as pessoas vivem bem, eu estive lá e vi. São pobres? São, mas aqui no Brasil também não é diferente. A população de Cuba não tem dinheiro para viajar para o exterior. E a população brasileira, por acaso, tem? 95% da população brasileira não tem condição de viajar ao exterior, não é diferente. A única diferença é que aqui que a gente tem 1% ou 2% da população aqui no Brasil que tem condição. De resto, 95% da população brasileira vive igual os cubanos. E essa é a realidade. Beleza, gente? Esse é o recado de hoje. Obrigado por terem ficado até o final do vídeo. Galera, curte aí meu canal, me dá força para continuar. Grande abraço a todos e todas.